Todos abriram em Filipenses 3, 12 a 14. Amém? Se você não abriu, você pode acompanhar aqui atrás. Vamos ler juntos, diz assim a palavra do Senhor. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Até aí. O tema da mensagem que eu queria conversar com você essa tarde, início de noite, é: não pare até alcançar o seu prêmio. Não pare até alcançar o seu prêmio. E deixa que eu te estique um pouco mais, você não tem o direito de parar. Eu e você não temos o direito de parar. O apóstolo Paulo está escrevendo a carta de Filipe, e no início, no primeiro capítulo, ele começa a enaltecer, engrandecer, destacar uma característica dessa igreja, que era uma característica de amparar as pessoas. Ela tinha uma qualidade de acreditar nas pessoas quando todo mundo não acreditava. Ela tinha uma qualidade de amparar, de fortalecer, de ser sustento para o ministério daqueles que estavam começando. E o apóstolo Paulo começa a lembrar disso, quando todos olhavam para ele como um perseguidor, como um fariseu implacável, aquele que buscava os cristãos para serem presos, para serem crucificados e muitas vezes serem ateados, acesos como lâmpada nas veredas das ruas, sendo queimado vivo para iluminar a noite. Então as pessoas olham para Paulo e não conseguem enxergar nele possibilidade de algo melhor. Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar por isso, quando talvez você ouviu falar de alguém ou alguém ouviu falar de você, e pelo seu passado, pela sua história, que talvez não foi um dos melhores possíveis, e alguém disse: olha, fulano de tal entregou a vida a Jesus. E esse alguém disse assim: esse aí não. Qualquer pessoa, menos fulano de tal. Gente que foi capaz de dizer assim: rapaz, eu só acredito se eu ver. Porque a história, a vida pregressa não condiz com esse ensejo. E Paulo começa a agradecer a igreja de Filipos pela sua atitude. E ele começa a exaltar: olha, quando todos olhavam para mim com receio, vocês me ampararam, vocês sustentaram meu ministério, vocês acreditaram em mim. E ali ele começa a descrever, e essa igreja também é a igreja em que nós temos muitos versículos bíblicos, a qual nós sempre falamos ou pregamos nos púlpitos das igrejas, ou até mesmo nas nossas conversas de grupos pequenos, como tudo posso naquele que me fortalece, como Deus opera em mim, tanto querer como efetuar, como assim, olha, eu não julgo já estar bem, mas eu estou prosseguindo para o alvo, e vários versículos essa igreja vai recebendo do apóstolo Paulo, porque eles não são aqueles que desistem, eles não são aqueles que abriram mão do evangelho de Jesus, eles são daqueles que vêm para um culto como esse e não estão analisando quem está ministrando louvor, quem está dando a palavra de oferta, ou quem está pregando. Eles sempre olham para as pessoas com o conceito de sempre haverá uma palavra abençoada a partir de alguém. É uma igreja que tem um espírito humilde, que não tem problema em receber algo poderoso de outra pessoa. E muitas vezes isso acontece com a gente. E ele vai caminhando, ele vai dizendo assim: olha, vocês têm se destacado nisso, vocês têm sido uma igreja que tem amparado,
E ele entra no capítulo seguinte, ele começa a falar de Jesus, ele disse, olha, que vocês possam ser como Jesus foi, que não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, e ele se humilhou até a mais baixa condição, para que o evangelho do Senhor entrasse, e Deus o exaltou acima de todo nome, não há outro nome na terra, nem debaixo da terra, nem no céu igual ao seu nome, e ele vai inspirando essa igreja, como quem está lembrando as suas qualidades, as suas características. Até que ele chega no capítulo 3 e ele começa a desafiar essa igreja a não dar ouvidos àqueles que vêm para afastá-los do evangelho. Ele começa a falar também de alguns que estão infiltrados no meio da igreja e que eles começam a colocar condições a essa igreja para a sua salvação. Parece que o espírito de indulgências começou exatamente nessa igreja. Quando ele começa a dizer assim, olha, não deixe que a mensagem da circuncisão seja obrigatória a vocês, porque nós já somos a circuncisão através de Cristo Jesus. E quando alguém começa a colocar em você condições para que você possa acessar a Jesus, a alguns ambientes, a algumas condições de vida. E é interessante porque isso tem demais dentro da igreja. Pessoas que têm um despeito com aquilo que Jesus está fazendo ou com a velocidade que o Espírito de Deus está te ativando. Gente que estava há 10 anos na igreja e não aceita o fato de Jesus Cristo te usar de uma forma poderosa. Mas ele não entende que Jesus Cristo está te usando e está te ativando porque você se apegou a ele. Porque você se entregou de corpo e alma. É gente que não está preocupado com os protocolos. Mas eles estão incomodados com isso. Esses cristãos estão colocando condições. E isso vai começando a afetar essa igreja de uma forma que eles vão esquecendo do prêmio da soberana vocação em Deus. O alvo da vida deles vai ficando turvo. É como se a fala dessas pessoas e o condicionamento deles vai neblinando o seu olhar. E é triste, gente, quando nós vemos pessoas que querem colocar condições na nossa caminhada cristã. Olha, eu vou dizer algo para vocês, tá? Eu sou um legendário. E a montanha para mim foi um divisor de águas. Mas me entristece quando eu vejo pessoas que colocam condições que a vida só vai dar certo se você subir a montanha. Isso não é a verdade. Eu estava servindo esse final de semana lá. E eu vi quantos homens foram alcançados pelo amor do Senhor Jesus. Mas Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele usa até uma jumenta. Entenda que o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele não se limita a condições. Legendários é uma ferramenta, o Aliança é uma ferramenta, o MMI é uma ferramenta, o ONE é uma ferramenta, o Live é uma ferramenta, o 100-2 é uma ferramenta. Glória a Deus por isso. Nós vivemos em um tempo que a gente cercou, está tudo dominado. Não há mais desculpa, meu filho, para onde você correr a gente pega. Mas tem que haver o agente catalisador chamado Espírito Santo de Deus. Ele é que transforma. As ferramentas, elas vão te quebrando, vamos dizer assim. Elas vão te condicionando para que o agir do Espírito Santo seja forte e poderoso. E é interessante isso, porque Deus, ele age de muitas formas. Deus falou com um profeta quando aquele que era para ouvir a profecia não estava ouvindo. Deus teve que usar um animal irracional. E ele batia, e a mula não ia, até que Deus abre a boca da mula e olha para trás. Ei, tu não está vendo um anjo aí na tua frente, não? Agora as irmãs da igreja disseram, amém, fala Jesus, querida. Não se sinta uma mula não, irmã. Continue sendo a voz que vai alertar esse homem. Tenha um pouquinho de paciência com a gente, é porque a gente é bicho meio
bicho grilo. Homem é bicho grilo. Às vezes a gente não quer ouvir mesmo, não. Ah, por quê? Porque eu não quero. Mas tenha paciência, porque o Espírito Santo, na hora que ele colide com a gente, é irresistível. É irresistível. E o apóstolo Paulo começa a desafiar essa igreja a não perder o seu propósito de vida. Ei, Jesus Cristo inaugura um tempo através da porta. Ele diz assim: ei, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. E ele traz uma continuidade quando ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então primeiro você passa pela porta, depois adentra o caminho, desenvolve uma vida com Deus, e depois Jesus Cristo te mostra uma linha de chegada. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ei, Filipos, não deixe de olhar para o prêmio da soberana vocação. Não julgue que você já tenha alcançado algo. Sabe quando você chega numa estação da sua vida e você se acha crente demais? Deus já fez muita coisa na sua vida e você para de sonhar. E sabe por que você parou de sonhar? Porque o Espírito de Deus já não faz mais sentido para você. Porque em Joel vai dizer que nos últimos dias Deus derramaria sobre toda a carne. E os velhos sonhariam. Ei, crente velho como eu, volte a sonhar. Só olha para o futuro quem sonha. Se você não sonha, você vive uma vida de olhar para o teu passado. Você vive uma vida de estar preso a palavras que disseram, a situações que te colocaram, a rejeições que fizeram e intentaram contra a tua vida, a condições que foram colocadas e você parou lá naquela condição. É quando alguém diz que você só vai conquistar um casamento, você só vai conquistar uma vida próspera, você só vai conquistar uma vida espiritual, uma vida emocional equilibrada se você fizer isso. Não, é se você tiver Jesus na sua vida. Então continue a sonhar. Bate o nome de quem está do teu lado assim: ei, volte a sonhar. Ainda há esperança, enquanto a vida há esperança. Prossiga para o alvo. Você tem um alvo. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Ei, igreja de Filipos, você tem um alvo. Não foi porque você talvez tomou uma decisão acreditando em alguém que, na realidade, esse alguém brincou com a tua credibilidade, com o crédito que você depositou nela. Você acreditou naquela pessoa. E essa pessoa te enganou. E você parou lá atrás. Nos seus lábios já não tem mais louvor, só tem murmuração. A sua caminhada já não tem mais disposição e motivação, mas é um pesar. Nada está bom, nada está dando certo. Você parou de sonhar. E o que Deus me trouxe aqui essa noite para conversar com você é de: ei, não pare enquanto você não conquistar o prêmio. Nós viemos de uma série aqui de encontros com Deus. E encontros com Deus, eles são transformadores, mas também são ativadores. Mas o que Jesus está falando aqui agora, o encontro passou. Está na hora de fazer algo. Está na hora de você agir algo. Está na hora de você se posicionar em algo. Entenda que a nossa caminhada, ela é comparada com uma corrida. E uma corrida que tem que ser bem treinada. Paulo compara a vida cristã a um tempo de corrida. Ele não fala de uma corrida qualquer, mas de uma corrida espiritual, com uma meta eterna e uma recompensa celestial. Ei, nós precisamos voltar a entender que o nosso gozo, o nosso regozijo não está aqui na terra, gente. Muitas pessoas ficaram pelo caminho no tempo das eleições. Ponto, se acabou, foi tudo. Não tem mais jeito. Tem jeito, sim. Enquanto a igreja estiver na terra, tem jeito. Enquanto a igreja for uma voz nos seus lugares de influência, terá jeito, sim. Não terá jeito quando Jesus arrebatar a igreja. Mas enquanto ela tiver, vai ter jeito. Pode subir o dólar, descer o dólar, puxa para o lado, arrasta para cima, vai para baixo, vai para todo canto, filho. Escolhe aí para onde é que tu quer ir. Senta, levanta, acessa não sei das quantas, ganha seu 1 milhão em uma semana, é muito.
enquanto a igreja estiver, as coisas vão acontecer. Enquanto... Amém, celebra o Senhor por isso. Nós vivemos em um mundo onde muitos estão correndo, mas estão correndo de forma perdida. Pessoas correm atrás dos aplausos, atrás dos cargos, atrás das suas posses, atrás das suas curtidas, dos seus engajamentos. As pessoas estão incansáveis em ser uma voz, sendo que na realidade ela nem encontrou uma voz ainda. É muita gente querendo ensinar sem conhecimento. É muita gente querendo falar sobre algo, ser relevante em algo, mas nunca se submeteu ao processo. Ei, você ainda não é autoridade enquanto você não submeteu ao processo. A autoridade fala sobre processos. A autoridade fala sobre ser esmagado. A autoridade fala sobre você passar uma crise financeira e você aguentar. É sobre isso. Não dá para querer ser uma voz sem você ser experimentado. É como uma casa que foi edificada sobre a areia. Ela é uma casa, mas infelizmente ela vai cair porque ela não tem fundamento sólido. Você não precisa fazer esforço por aquilo que talvez nem é o que Deus quer para você. Deus está dizendo assim, ei, volte a ser uma voz. Ei, corra a corrida do prêmio da soberana vocação. Paulo vai nos lembrar, há um prêmio que vale infinitamente mais. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E esse prêmio, gente, não é terreno, esse prêmio é celestial. Não é passageiro, esse prêmio é eterno. Não é conquistado por força somente, mas por perseverança e fé. Você vai entender na caminhada que não requer força, mas requer perseverança. Requer continuar perdoando. Minha irmã. Requer continuar tendo paciência com esse ungido. Meu irmão. Requer você ensinar e ser pedagógico com esse garoto. Ah, pastor, mas eu já ensinei esse menino demais. Mas quanto mais eu ensino, mais ele dá trabalho. É isso. É quem somos, pais. Nós temos que ser incansáveis. Então é sobre esse entendimento que Paulo está dizendo assim, ei, não é sobre força. A palavra de Deus vai dizer, não é por força nem por violência, mas é pelo poder de Deus que opera em vocês. Tem hora que não dá mais para usar da força, você vai ter que recorrer ao mundo espiritual? Sim. Ter uma vida de oração? Sim. Jejuar? Sim. Porque não acontece só na nossa boa vontade ou disposição de viver a vida. Diga para quem está do seu lado assim, desistir não é uma opção. Não é uma opção. Não é uma opção. E o apóstolo Paulo traz esse ensinamento com a gente. O primeiro ensinamento que ele nos dá é que para a gente alcançar o prêmio, para a gente conquistar a linha de chegada, eu e você precisaremos reconhecer que ainda há um caminho a percorrer. Olha o que ele diz no versículo 12, ele diz assim, não que eu já tenha alcançado. Não que eu já esteja pronto para viver isso. Ele reconhece, ele tem a humildade de mesmo sendo um apóstolo, dizer assim, olha, eu ainda não alcancei, mas eu estou correndo para lá. Eu não tenho opção de desistir. E Paulo escreve isso, gente, dentro de uma cadeia. Enquanto para muitos líderes da sua época, existiam as suas sinagogas, a sinagoga de Paulo era dentro da cadeia, gente. Porque uma coisa, eu já falei em outras palavras aqui, uma coisa é você ser uma bênção, uma voz de influência, uma resposta para o seu tempo livre, com a conta bancária cheia, todo mundo com saúde. Outra coisa é você ser uma voz preso. Outra coisa é você ser uma voz quando você está dentro de um casamento turbulento. Outra coisa é você ser uma voz quando você foi abandonado ou abandonado. Outra coisa é você ser uma voz quando você não tem a quem mais recorrer. E isso o apóstolo Paulo está dizendo assim, você quer chegar na linha de chegada, você quer concluir a carreira, você quer completar aquilo que eu te desafiei na vida, você vai precisar reconhecer
que ainda falta uma caminhada para você alcançar a reta. Paulo sabia que ainda não estava pronto, mas não usou isso como desculpa para parar. Ei, você não pode parar porque você não tem o recurso suficiente. Ei, você não pode parar porque você não tem a emoção suficiente. Ei, você não pode deixar de insistir porque você não tem a coragem de encarar pessoas que você vai precisar encarar. Entenda que o seu Golias é a chave da tua promoção. Ou você encara esse Golias ou você vai voltar para as malhadas. E Paulo está dizendo isso. Ei, tem uma linha de chegada, mas você vai precisar enfrentar um Golias. Porque amanhã você vai formar pessoas que eles vão enfrentar 2 Golias. Eles vão ser melhores do que você foi. Os seus filhos precisarão olhar para você e ver uma vida desafiadora, mas capaz de ser conquistada pelo seu exemplo. E ele nos ensina que a consciência da nossa imperfeição não deve nos paralisar, mas nos impulsionar a crescer. É quando você olha para o lado e tem uma vida de gratidão. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, eu vou parafrasear, porque o versículo é grande. É mais ou menos assim: somente uma consciência tomada pela graça nos torna testemunhas santas e sinceras em nossos relacionamentos. Ei, não dá para você ser uma testemunha sincera, verdadeira nos seus relacionamentos, se você não tiver uma consciência tomada pela graça de Jesus. Se você não tiver assim: ei, Jesus Cristo me alcançou, pois Ele pode te alcançar também. Jesus Cristo me transformou, pois Ele vai te transformar também. Ei, Jesus Cristo mudou a minha realidade, a minha condição financeira, Ele vai mudar a sua também. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, também vou parafrasear, o apóstolo Pedro, ele vai escrever assim: a resposta mansa e respeitosa preservam uma boa consciência sobre a esperança do nosso prêmio e faz com que os caluniadores que duvidam da vida de transformação se envergonhem diante da sua acusação. Ele é bem maior do que isso, mas ele é basicamente isso. É quando você tem uma resposta branda diante de um tempo de pressão. É quando você não perdeu o equilíbrio diante de uma situação desafiadora. E a acusação daqueles que disseram: não, esse aí não tem condição não. Mas os teus frutos mostraram um tempo de transformação. E essas pessoas vão parar: verdadeiramente faz sentido. Jesus Cristo passou por isso, gente. Quando ele foi crucificado, que o véu foi rasgado de cima a baixo, a primeira coisa que os mestres da lei, os sacerdotes, o sumo sacerdote reconheceram foi que verdadeiramente ele era filho de Deus. Sabe o que eles estavam dizendo nas entrelinhas? O que foi que nós fizemos? Aqueles que te apontaram e te acusaram, eles vão parar um dia e dizer assim: cara, era isso, era ele mesmo. Faz sentido a vida dele. Já viu quando você conquista algumas coisas na vida? Aqueles que te resistiram, assim: bem que eu falei. Falou o quê? Filho de Deus. Falou que eu não ia conseguir. Você reteve a mão. Eu tive que conquistar a partir de outra pessoa. Mas isso é só o que a gente pensa, tá? A gente não responde isso não, por favor. O prêmio não é para os que nunca erraram. Olha, grave isso e anote isso na sua palavra. O prêmio da soberana vocação não é para quem nunca errou, mas para quem não desistiu. Deus não está preocupado com o tamanho do pecado que você teve ontem, hoje de manhã. Afinal de contas, a vereda do justo é de glória em glória até se tornar de perfeita. Mas Deus está preocupado o quanto você está disposto a continuar tentando. O quanto você está disposto a continuar caminhando. Mesmo que tenha doído, mesmo que tenha te exposto, mesmo que tenha te envergonhado, mesmo que tenha tirado de você o ânimo de um breve premiação. Ei! Reconheça que você está no seu processo. Que Deus não recompensa a perfeição, mas a perseverança. Sabe por quê, gente? Porque todo excesso denuncia uma falta.
Quando você vê alguém assim, supra-sumo em santidade, desconfie. Desconfie. A santidade não precisa estar hasteada numa bandeira. Ela precisa de pessoas que digam, eu serei santo, como tu és santo. Em Hebreus vai dizer assim, olha, não, antes de viver a santidade, você precisa ter paz com o irmão. E você é uma pessoa que briga no trânsito, você é uma pessoa que não tem paciência, você é uma pessoa que é rude em casa, você é uma pessoa que não ajuda em casa, você é uma pessoa que não consegue auxiliar o próximo e está dizendo que é santo. Era isso que os fariseus faziam. E Hebreus está dizendo assim, não há santidade sem antes ter conexões. Porque você vai ser santo para quem? A santidade ela precisa ser vista e percebida. Ela precisa ser percebida. A outra coisa que nos faz irmos em direção de alcançar o prêmio e não desistirmos é deixar o passado e começar a olhar para frente. Ele está dizendo assim no versículo 13, assim, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, esquecendo-me das mágoas do passado, esquecendo-me das acusações, Tem muita gente que entrou aqui essa noite, que quando teve um primeiro encontro com Jesus, teve uma resistência, porque não tinha nem coragem de mostrar o seu passado, de abrir a sua vida para Jesus. Ei, Jesus já te enxergou, quando ninguém te enxergava. Como aquele discípulo de Jesus, que Jesus disse, ei, eu te vi lá embaixo da figueira. Quando você achava que é o teu fim, eu te enxerguei lá. E o que ele está nos ensinando é que nós precisamos esquecer do passado. Ou pela vida pregressa de acusação, ou deixarmos também de sermos tão... Como é alguém que lembra do passado? Falei aqui de manhã, esqueci. Nostálgico. Tem gente inteligente aqui, viu? Gente que fica, naquele tempo, a gente tocava as músicas assim. Gente. Eu, no meu carro, só escuto música da década de 80 a 2010, mais ou menos. Mas eu gosto. Mas foi um tempo. Um tempo que nos ensinou muito. Eles precisam se tornar um marco. A gente não tem que estar toda hora olhando. Não, só serve se for assim. A presença só vai descer se for assim. Ei, pare de olhar para aquela empresa. Para aquele não que você deu lá atrás. Rapaz, se eu tivesse dito sim. Para aquele relacionamento. Que agora as séries é tudo assim, né? Tem umas séries aí. Uma pessoa encontra um namorico da infância e vai viver uma aventura. Para com isso. Não deixe que isso te paralise. Quem viveu isso foi Terá, o pai de Abraão. Quando ele pede, ei, vamos levantar acampamento e vamos para Canaã. Deus já tinha falado com ele. Já tinha tocado no seu coração dele ir. Ele vai, só que ele para em Arã. Arã era o nome do seu filho que tinha morrido. Era o nome daquele que foi o motivo pelo qual ele saiu de onde ele morava antes. E muitas vezes nós estamos como Terá. Nós temos um objetivo, uma linha de chegada, mas a gente fica pelo caminho. Porque nós estamos nostálgicos demais. Nós estamos saudosos com aquela pessoa que se foi, com aquele relacionamento que acabou, com aquele dinheiro. Porque um dia eu tive uma conta bancária assim, porque um dia eu trabalhei numa empresa assim. Ei, passou! As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Há uma novidade para mim e para você. E o texto vai dizer que Terá sai de Ur dos caldeus e para em Arã. E Canaã está lá, a terra prometida. Mas ele fica ali. E ele morre ali. Porque quem vive do passado eventualmente vai morrer. Vou repetir. Quem vive do passado eventualmente vai morrer. Lembra do que eu falei no início? Parou de sonhar, gente. É gente que parou de ver esperança no seu casamento. É gente que parou de ver graça na vida. Nunca se viveu um tempo em que tem tantos casamentos rompendo por causa de pessoas que dizem assim, não, a felicidade era naquele tempo que eu era solteiro.
Gente que está flertando com o passado, sendo que você já passou de fase. E eu vou dizer algo, se o gigante da fase passada está voltando, você nunca venceu ele. Você nunca venceu. Sabe? Você vai discutir com o seu esposo e vai dizer, mas porque naquele tempo você fez isso. É sério? 10 anos, o mesmo disco. E o Espírito Santo está dizendo assim, muda o disco, porque eu estou levando vocês para um lugar de grandeza. E não cabe mais essa fala, não cabe mais esse comportamento, não cabe mais esse pensamento, não cabe mais essa atitude. Quem vive preso ao passado nunca chegará no seu futuro. Há pessoas que perdem o prêmio porque olham demais para as quedas que viveram no passado. Gente que está lambendo as feridas, gente. Nós tivemos uma situação de uma pessoa na igreja que mandou uma mensagem, gente. Mandou uma mensagem pro bispo JB, gente. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Já tinha sido atendido por não sei quantas pessoas. É gente que diz assim, não, só dá certo se for o pastor Samuel que me atenda. Não, só dá certo se for o Tiago da Dani que gasta um tempo comigo. Não, só vai dar certo se for o irmão João que me atenda, porque se não for ele, não presta. E o que Deus está dizendo assim, ei, você vai morrer porque você olha demais para o passado e condiciona demais as pessoas. Tu diz assim, Senhor, age na minha vida, mas tem que ser do meu jeito. Quem diz o script sou eu. E não quer refazer um caminho de volta para voltar para o lugar onde Deus te colocou. É gente que tomou as decisões, mas não quer responsabilidade de arcar com as consequências das decisões. E o que Deus está dizendo assim, você escolheu, você vai precisar viver. Porque a primeira lei que Deus colocou na humanidade, tudo aquilo que você plantar, isso você colherá. Você vai colher. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. É dizendo assim, ei, deixa o passado de uma vez por todas. Paulo tinha todos os motivos, gente, para não escrever 70% do Novo Testamento. Ele estava preso, ele tinha sido açoitado, ele tinha sofrido naufrágios. Ele poderia dizer assim, Senhor, será que tu me chamou para caminhar contigo só para me viver tempos desastrosos? E ele fala isso em uma das cartas. Quando ele diz, olha, eu naufraguei tantas vezes, fui açoitado de vara tantas vezes, fui açoitado de chicote tantas vezes, fui perseguido, fui picado por víboras, sofri isso, sofri aquilo, mas nada disso se compara à glória que está posta diante de mim. É você olhar para a vida com gosto. E por muitas vezes ele orou e disse assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, como Jesus orou. Ele disse, Senhor, se possível, tira de mim esse espinho na carne. E eu quero que Deus respondia para ele, Jesus, Paulo, a minha graça te basta. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje, ei, você tem uma missão de chegar na reta final. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. O maior intento do inimigo é tentar fazer você olhar para trás. Mas Deus te chama hoje para olhar para o alvo. A meta de existência de Satanás é fazer você sempre olhar para o que não deu certo. É gerar medo em você. É te paralisar. Ei, se ele te paralisou, ele ganhou a guerra. Se ele conseguiu mudar na tua mente que casamento é algo falido, acabou a vida para tu. Mas Deus está dizendo assim, ei, vem, porque eu tenho algo poderoso para a sua vida. Ei, eu quero te apresentar algo agora dado por mim, escolhido por mim, direcionado por mim. Você não pode desprezar os primeiros começos da tua caminhada. Terceira coisa que o apóstolo Paulo traz para a gente como ensinamento, é que para cruzar a linha de chegada, eu e você vamos precisar avançar com propósito.
Se tem uma das coisas em que mais faz pessoas pararem, é quando elas não têm um propósito existencial, gente. É quando você chega para ela e pergunta assim, aonde você se vê daqui a 1 ano? Aonde você se vê daqui a 3 anos? Aonde você se enxerga daqui a 5 anos? São pessoas que perderam a esperança e eles deixam de avançar, eles deixam de conquistar. A Bíblia diz que é avançando. Ele fala no versículo 13, avançando para os que estão diante de mim. Ei, é avançando, é avançando, é avançando. É alguém que está ganhando território. A Bíblia diz, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. É sobre uma igreja que está caminhando, passo a passo, avançando. Mesmo que o reino das trevas te resista, mas não te para. Então não desista daquilo que Ele te deu. Entenda que você precisará de um propósito. Quem corre sem saber onde quer chegar, se cansa e desiste. Quem corre sem saber aonde quer chegar, eventualmente vai se cansar e vai desistir. Mas quem corre com um propósito, suporta todo o seu processo. Porque o seu processo, o seu propósito é maior do que o seu processo. Deixa eu dizer algo para você. O lugar onde mais você vai encontrar Deus na sua vida é no seu processo. O lugar onde Deus mais vai se manifestar na sua vida é na sua dor. E parece uma coisa louca, né? Um paradoxo. Como é que o Deus Todo-Poderoso vai me encontrar mais no momento de dor? Se Ele é a paz que excede todo o entendimento, é porque Ele quer te fazer ter paz em meio à dor. É porque Ele quer te colocar acima do medo, acima da dor. É porque Ele quer te amadurecer, porque só consegue olhar de cima para baixo quem é maduro. Quem virou gente grande mesmo espiritualmente. E é isso que Ele está nos ensinando. E Paulo está dizendo assim, não pule fora do propósito que Deus te chamou. Paulo não corria por fama, por aceitação, por conforto. Ele corria por convicção em uma causa eterna. Ele não queria saber, gente, se ele ia conquistar a casa dos sonhos dele, o carro dos sonhos dele, a empresa dos sonhos dele. Aquilo que ele desenhou a vida inteira, a sua preocupação era cumprir o seu propósito. E o que talvez está faltando na gente é isso. É cumprir o nosso propósito. E do que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra de Deus vai falar em Salmos que se o cristão não tiver fundamento, ele vai sucumbir. É o seu processo que vai fazer as tuas raízes entrar para o chão e te agarrar. No tempo da tempestade ela não te derruba. É a casa que você coloca sobre a rocha, que vem a tempestade, o mau tempo e ela se mantém de pé. Porque se tem algo que eu e você não vamos conseguir evitar, uma crise. A crise, ela é imparável. Ela é inevitável. Ela é irresistível. Não tem como você não passar por ela. Existe um ditado popular que diz assim, bom marinheiro só se faz com tempestade no mar, gente. Porque chega de teoria. É simples, a instrução é simples. Avança, vai e faz. A vida cristã é uma corrida com um propósito. E um propósito tem que ser Cristo na nossa vida. Tem que ser Cristo em mim, a esperança da glória. Ei, se Jesus estiver em mim, eu vou cruzar a linha de chegada. Se Jesus estiver em mim, eu não vou parar enquanto não receber o prêmio da soberana vocação. A quarta e última coisa que a palavra de Deus traz para a gente como entendimento, que não vai nos deixar parar enquanto não alcançarmos o prêmio da soberana vocação, é que nós precisaremos correr até o fim. O prêmio vale a pena. Diga para quem está do seu lado assim, ei, o prêmio que te espera vale muito mais a pena do que a luta que te assola. Você pode celebrar o Senhor por isso?
O apóstolo Paulo vai falar no versículo 25 do texto que nós lemos: prossigo para o alvo, para o prêmio. Para o prêmio. O prêmio aqui é reconhecimento divino, é a coroa da vida. E Deus vai falar em Mateus 25, 21, muito bem, servo bom e fiel, porque tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, porque você resistiu às pressões da vida, entra para o gozo eterno. E Paulo vai falar em 2 Timóteo 4:8, você pode voltar um pouco até o versículo 7, ele diz assim, olha, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Foi isso que Jesus ensinou, que o Senhor ensinou a Naamã através da vida de Eliseu. Diz assim, ei, quando Naamã bateu na porta, Eliseu não foi nem atender ele. Existia um pastor das antigas, antes dos meus pais, e eles contavam essa história, que quando ele queria levantar um obreiro, quando ele queria desafiar uma pessoa ao diaconato, ao presbitério, ao pastoreio, ele marcava um café da manhã lá na casa dele. Aí a pessoa chegava mais cedo, né? Tem que ficar bonito na fita. Batia na porta. Aí ele esperava. A pessoa batia de novo, ele esperava. Tocava a campainha, ele esperava. Até que não, pela terceira, quarta vez, ele vinha e abria. Quando ele abria, que ele via a pessoa, ele se afastava e batia a porta. Pum! Aí a pessoa tocava de novo. Aí ele abria a porta e disse, entre, você está pronto. O problema é que hoje a primeira porta que a gente leva é ir embora, gente. A porta não, né? O primeiro olhar atravessado, não gostei dessa igreja. Essa igreja tem muita gente besta. É porque Jesus está dizendo assim, ei, se permite. Para de ser um cristal intocável. Eu estou querendo mostrar o tanto de força que você tem. Você tem muita força para desistir tão rápido. Você tem muita pressão, Ei, tem segredos que Deus derramou dentro de você, que ou você põe para fora ou você vai levar ele para o túmulo. E o que Deus me trouxe aqui é para dizer, ei, tem um prêmio separado para você, Naamã. Só que bastou aquele que eu te enviei, o lugar que eu te enviei, te resistir a primeira vez e você começou a ver defeito. Eliseu não resistiu Naamã porque ele queria, foi porque Deus o impulsionou aquilo. E é engraçado que quando nós somos resistidos, a gente começa a olhar, eu não preciso disso não. Eu tenho meu diploma nisso, meu diploma naquilo, as minhas condecorações assim, assado, eu sou isso, eu faço aquilo, eu conquistei isso, eu nunca perdi batalha, eu. E no final o Espírito Santo, mas é um leproso. E o que Deus está nos ensinando é isso. Ei, quem precisa é você. Aleluia! Quando Deus olha e assim... Aleluia, Jesus. Quando eu olho para algumas circunstâncias da minha caminhada com Deus, por vezes eu fui assim, gente. Por vezes eu quis condicionar Deus. Eu quis dizer para Deus como Ele tinha que fazer. Como teria que ser a sua ação na minha vida ou através de mim. Eu disse, Senhor, como o Senhor foi paciente comigo. Como o Senhor teve graça com a minha vida. Porque eu acho que se tivessem pessoas
que tivessem sido expostas aos mesmos benefícios que eu fui exposto, seriam melhores do que eu. Por isso que eu costumo dizer aqui, tem gente que ora pelo teu problema. Tem mulheres aqui, mulher, que ora pelo marido que você tem. Não que ela queira ganhar o seu, mas ela diz assim, Senhor, me dá o problema dela. Tem gente aqui que ora pela sua empresa. Que tem um bocado de gente chato, que a tua vontade é demitir todo mundo. Mas Deus está te prosperando. E o reino de Deus, ele é sobre isso. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ei, você tem um prêmio. Ei, você tem uma família linda. Não dá para pensar em desistir. Não dá para, na primeira briga, achar que nós não nascemos um para o outro. E entenda que não é um condicionamento. Enquanto eu e você ficarmos olhando para as nossas limitações, enquanto eu e você ficarmos olhando para o que a gente tem ou para o que a gente não tem, que eu acho que se Davi estivesse olhando assim, não, Senhor, não dá para mim lutar com Golias não, que o cara é um material bélico, o homem é um tanque de guerra. Um homem grande chega assim no meio do arraial, eu quero um homem, eu quero um homem, eu quero um homem. Se eu tivesse lá, eu tinha dito, Saul, Golias. Pega ele, Jesus, misericórdia. E Davi diz assim, quem é esse incircunciso? É gente que sabe para o que nasceu, gente. É gente que diz assim, pode vir com a pedrinha. Com a pedrinha é. Golias chega a dizer assim, vocês me mandam um cachorro. Porque naquele tempo, a forma de maior humilhação que existia era quando você comparava o seu oponente, uma pessoa, a um cachorro. E Davi diz assim, a guerra não é minha, é do Senhor. E hoje mesmo eu entregarei a tua cabeça diante do teu povo. Glória a Deus. Nada se compara a isso. Nenhum troféu terreno, nenhum sucesso humano tem valor diante dessa glória eterna. Talvez o mundo ainda, ou agora, não está aplaudindo a sua corrida. Está te chamando de louco. Está te chamando de bobo. Está submetendo a isso. Agora eles estão fazendo isso. Mas o céu está preparando a sua coroa. O céu está olhando de lá para cá e dizendo assim, vixe, meu servo Jó, como é fiel e temente a mim. O prêmio não é para quem começou bem. Escute isso. Se você quiser anotar, tome nota. O prêmio não é para quem começou bem, mas para quem termina firme. Lembra que é uma corrida? Quem aqui já fez corrida de rua? Quem aqui já fez? Em algum momento da sua vida? Já experimentou, né? Eu fiz um tempo de corrida de rua durante 2 anos da minha vida. E eu lembro quando eu comecei a correr, que eu era aspirante, a gente começava com todo o gás. Deu uma largada. Menino, quando dava o primeiro quilômetro, o cabo estava chamando Jesus de Genésio. Vai morrer, traz aí o desfibrilador, o balão de oxigênio, vai papocar. Porque não sabia começar. Porque começava na euforia da vida. E o que Deus está dizendo, ei, começa dosando a tua energia, mas não para. Não para, não para, não para, vai seguindo, vai mais um pouco, quilômetro por quilômetro, metro após metro. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui correr os meus 10 quilômetros, meu amigo, quando chegou no 8,5, eu disse, Jesus, não vai dar não. Aí quando eu estava assim, bem devagarinho, olhando para o chão, não olhar mais nem para a chegada, para não ficar desanimado. Quando eu olhei para o lado, lá veio uma mulher. Eu parecia o Mr. Bean. Meu Deus, eu não posso perder para essa mulher, não. Aí eu... Cai, não cai. Lá ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Eu tá correndo. Aí eu tava assim, meu irmão, não vai dar não. Aí a gente pegou mais ou menos aqui ali a ponta da igreja. Uma ladeirinha, não era nem uma ladeirona, era só uma inclinaçãozinha. Gente, eu acho que os 8 quilômetros para trás eu fiz de novo ali. O povo, aí eu não vou dar não. Aí pá, pegou uma ladeirinha agora descendo. Aí o cara vai começar a pegar o balão.
Aí quando vai chegando na linha de chegada, todo mundo ajeita a pose para ficar bem na foto. Tá papocando por dentro, tá? Mas eu concluí isso. E por que eu estou trazendo esse exemplo para você? Porque muitas vezes a gente não está dosando a nossa força. E vão ter momentos na nossa vida que a gente vai ter que caminhar. E a Bíblia vai falar em Isaías sobre a velocidade. Você vai correr e não vai se cansar. Vai caminhar e não vai se fadigar. E vai voar alto como a águia. Tem estação na nossa vida que a gente está em velocidade sobrenatural. Nós não voamos a velocidade, nós não corremos na velocidade da águia, mas nós entramos, estação na nossa vida, a gente está... Mas tem estação da vida que você está assim, Jesus, nós estamos respirando só por um canudinho aqui. Não pare. Não pare. Fique de pé no seu lugar. Eu vim aqui essa noite para dizer que é tempo de você parar de olhar para os lados. Parar de se comparar com a grama do vizinho, com a casa do vizinho, com o carro do vizinho. E o que Deus está querendo é que você continue a sua corrida. É que você fixe os seus olhos em Jesus. Ele é o alvo do prêmio. E vai ter momento na sua vida que você vai ter que fazer igual o salmista. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor Jesus. Tem hora que não vai dar, porque se você olhar para o lado, você vai parar e entender que você vai precisar olhar para o teu alvo. E de lá vai vir o socorro. Quem corre com os olhos em Cristo não se distrai nunca. Não se desvia nunca. E não desanima nunca. Talvez você possa estar pensando que está desistindo e se desviando. Mas se os seus olhos estão em Jesus, você está só desacelerando, mas não está parado. Vale a pena correr, gente. Vale a pena crer. Vale a pena permanecer até o final. Diz para quem está ao teu lado aí, ei, a sua corrida vai valer a pena. Ei, a sua permanência vai valer a pena. Se você tiver um pouquinho mais de ousadia, você vai dizer, ei, existe uma linha de chegada que tem a tua cara, tem o teu nome, tem o teu número, tem gente lá no final te esperando. Ei, tem gente dizendo assim, vai, não para não, tá mais perto do que você imagina. E talvez você entrou aqui cansado, frustrado, sentindo que até não vai conseguir. Foi pesado demais. A frustração foi muito forte. É muito vergonhoso, pastor, o estado que eu me encontro hoje. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para te lembrar que você precisa continuar correndo. Que o prêmio, ele é certo, ele já está separado, já está posto diante de você. E que o céu te espera com um galardão que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano. A linha de chegada está à frente, campeão. E o Pai está de braços abertos dizendo, vinde a mim, filho bom e fiel. Entrai para o gozo eterno. Ei, vinde a mim, filho bom e fiel. Não pare agora. Ande mais um pouco, corra mais um pouco, caminhe mais um pouco, ore mais um pouco, fale mais um pouco, perdoe mais uma vez, se encoraje mais uma vez. Ei, deixa seu orgulho de lado mais uma vez, porque o prêmio é seu. E a minha oração por você aqui essa noite é que você que está exatamente em um desses estados que eu falei aqui, cansado, sobrecarregado, fragilizado, com as suas emoções bem moídas. Se o Espírito de Deus falou com você, essa aqui é uma noite de fazer você voltar a olhar para a linha de chegada. Talvez em algum momento da tua carreira, você
precisou olhar para o lado. E isso fez você perder de vista a linha de chegar. O Espírito de Deus te trouxe aqui, filho e filha de Deus, para dizer que há um lugar te esperando e Ele quer colocar as lentes do teu destino outra vez. Se você é essa pessoa, vem aqui à frente. Se você também não conhece Jesus ou nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a Ele, esse é o momento que você também vem para receber de Deus, como filho de Deus, as lentes do seu destino. Se você é alguém que está afastado, distanciado, e essa palavra falou o fundo do teu coração, eu quero também te desafiar a vir aqui à frente, a dizer assim: pastor, eu estou girando em ciclos há muito tempo, mas hoje o Senhor me traz novamente para esse lugar. Se você está em um desses lugares, em um desses ambientes, em uma dessas condições, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos ter um tempo de adoração e você vai estar aqui se rendendo a Deus, dizendo: Senhor, eu quero retomar a corrida, eu quero voltar a correr a carreira, eu quero voltar eu quero a oportunidade que sempre foi minha, que sempre o Senhor me entregou, que como filho eu tenho um direito. Essa noite é uma noite de você cair em si, como filho pródigo, que a palavra de Deus diz assim: olha, caindo em si, lembrou-se da casa do seu pai. Essa noite Deus está trazendo assim, ó, você começando a olhar para você, para dentro,